Se você sempre achou que a igreja é o lugar onde você vai, canta alguns louvores, senta numa cadeira confortável, ouve um sermão de 1 hora e meia, 2 horas e vai embora, eu quero dizer que você está totalmente enganado. Isso não tem nada a ver com a igreja que é a palavra de Deus, que a Bíblia nos mostra, nos ensina. Meu nome é Danilo, seja bem-vindo a mais um vídeo, se inscreva, clique no sininho para você acompanhar mais vídeos sobre teologia, sobre saúde mental, técnicas, várias coisas relacionadas aos livros que eu escrevo e ao trabalho que eu produzo. Seja muito bem-vindo e hoje nós vamos falar sobre o que realmente é igreja. O que realmente é igreja? Não tem nada a ver com aquilo que eu citei no começo desse vídeo. Isso infelizmente é algo que caiu na cultura do povo, essa ideia de que a igreja é o estabelecimento, é a construção onde as pessoas entram, se reúnem ali, louvam, ouve um sermão de preferência que seja bem motivacional, alegre, muito bem feita por uma pessoa muito eloquente, e aí se vai embora. E essa não é a ideia, não é o que a palavra diz para nós o que é igreja. Nós vamos dividir esse assunto em alguns tópicos. O primeiro é o seguinte: o que realmente é igreja? Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus ele diz para Pedro o seguinte: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, o inferno, não poderão vencê-la. Jesus está dizendo que Pedro iniciaria uma edificação, uma construção chamada igreja. E aí, o que Jesus está falando aqui não é do estabelecimento, não é de blocos, não é de madeira, não é de nenhum outro material de construção. Jesus está falando aqui de pessoas. Danilo, onde que está isso na Bíblia? Vou ler para você agora. Romanos capítulo 16, versículo 5, na parte A, diz assim: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Ora, igreja que se reúne? Se a igreja é um prédio, como que vai se reunir em algum lugar? Então, os apóstolos, por exemplo, começando aqui com Paulo, ele está dizendo, ele entende, ele sabe que a igreja que Jesus falou, que ensinou, que os apóstolos entendiam, eram pessoas, a igreja é um povo. Filemão, capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Colossenses capítulo 4, versículo 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, é a igreja que se reúne em sua casa. Novamente, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19b. Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Atos capítulo 8, versículo 3 diz: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então a igreja estava nas casas e Paulo devastava, indo de casa em casa, Saulo, perseguindo, matando cristãos, seguidores, verdadeiros seguidores de Cristo. 1 Tessalonicenses 2, versículo 14, parte A, diz: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Igrejas, ele está se referindo a locais, a igreja na cidade X, a igreja na cidade Y. Então, primeiro, se você achou que igreja era o prédio que você vai, já está errado. Igreja é você, igreja sou eu. Se você é um seguidor de Jesus e entende que você faz parte de uma família gigantesca na fé, você é a igreja. Apesar da nossa língua portuguesa dizer que igreja é o estabelecimento, não é o mesmo sentido que o Senhor Jesus e os apóstolos deixaram para nós como ensino. Igreja são pessoas, é um povo. Segundo tópico, uma coisa que muitas pessoas se enganam: o pastor é o chefe? Pastor ou os pastores são chefes da igreja? Não, pastor não é chefe de igreja. O chefe da igreja é Jesus. E através do Espírito Santo ele conduz as reuniões, ele conduz o que ocorre. Então as pessoas oram e buscam no Senhor o que o Senhor quer que o seu povo, a igreja, faça. Então o Espírito vai conduzindo nas reuniões. Cada um fala um pouco, um compartilha um cântico, um salmo, outro compartilha uma profecia, outro um testemunho. Alguém pode vir todo domingo, por exemplo, e compartilhar um sermão? Pode, não há problema nenhum nisso.
mas não significa que o pastor ou os pastores são chefes e mandam nas reuniões. Quem manda, quem conduz é o Senhor, e tudo tem que estar embaixo, sob a direção do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz que e ele, Jesus, ok? Designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja só, são 5 dons de Jesus para os seus filhos, aquele que ele escolhe, e um desses 5 dons é o de pastor, é o pastoreio. Então veja só, primeiro, quem levanta um pastor, quem escolhe quem vai ser pastor ou não é Jesus. Jesus derrama uma graça, um dom sobre um servo e ele começa a pastorear vidas. E aí a própria igreja, né, os irmãos, o povo de Deus, olha para a vida desse servo e percebe e diz, olha, essa pessoa pastoreia, cuida muito bem de vidas. Dá para ver que é um homem de Deus, uma pessoa que serve, que cuida. Ele age como um pastor, ele pastoreia. Então a igreja percebe que o Senhor levantou alguém, derramou sobre alguém esse dom, né, para pastorear vidas, ok? Então eu não sei porquê, mas a nossa cultura pegou um desses 5 dons e transformou em algo acima de tudo e acima de todos. Ou também dizem que apóstolos comandam, não é isso, são 5 dons e eles trabalham juntos para edificar, para melhorar, para aprimorar, para cooperar com essa edificação, com essa construção que é a igreja, que somos nós, ok? Então o pastor não é chefe, o chefe é Jesus. Mas Danilo, isso significa que ninguém lidera, então a igreja é uma terra sem lei, digamos assim, de forma nenhuma, ok? Lembrando que é o Espírito Santo que direciona tudo, mas sim, a palavra deixou alguns cargos, nos ensinou sobre alguns cargos de liderança, ok? Então 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 diz que o seguinte: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então Paulo está nos dizendo aqui, ó, os presbíteros é que lideram, ok? Então não são qualquer um desses 5 dons, não exerceriam então a função de liderança, mas sim os presbíteros e os diáconos. Os diáconos também, ao contrário do que a maioria pensa, não é alguém que fica com camisa social e gravata entregando um copinho de água. Isso é trabalho de todos nós. A igreja tem que ter um coração de servo. Mas o diácono, na realidade, na função de acordo com o que a palavra nos ensina, ele auxilia os presbíteros. Então, enquanto os presbíteros estão intercedendo, orando e ensinando o povo de Deus, cuidando ali dos irmãos na localidade, os diáconos observam a igreja tentando enxergar as necessidades. E eles repassam para os presbíteros, ou eles mesmos, todos em conjunto, trabalham para suprir essas necessidades materiais, espirituais da igreja. Então, enquanto os presbíteros estão buscando, ensinando, trabalhando intensamente na obra, os diáconos estão observando, também trabalhando, mas observando aquilo que os presbíteros, por estarem tão ocupados, não conseguem observar. Então, os diáconos observem essas necessidades, apresentam para os presbíteros, para a igreja, e há um trabalho para acabar com a fome, com as necessidades, com as exclusões no meio da igreja. E não é qualquer pessoa que se torna presbítero e diácono. Em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, há duas listas, são 2 requisitos, são 2 listas de requisitos para saber se alguém pode se tornar presbítero ou pode se tornar diácono. E aí a própria igreja do Senhor, né, outros presbíteros que vão analisar a vida desses irmãos, analisar a vida dos servos, ver se eles estão de acordo com estas listas, ter uma vida firme no Senhor, para que eles sejam levantados como presbíteros ou diáconos segundo a direção do Espírito Santo. Sempre é o Senhor quem comanda, é o Senhor quem impulsiona e comanda o seu povo, ok? Um outro tópico, na verdade o último, e como devem ser as reuniões da igreja. Então a gente já sabe que igreja não é a estrutura, igreja é um povo, e nesse povo estão espalhados os 5 dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E também o pastor não é o chefe, e se há uma liderança seriam dos presbíteros e com o auxílio dos diáconos. E como devem ser então as reuniões de domingo ou qualquer outro dia da semana?
Irmãos, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 diz o seguinte: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação, tudo seja feita para a edificação da igreja. O que Paulo está dizendo aqui? Que nas reuniões, todos, de preferência, devem participar. Todos devem buscar em oração o Senhor, estarem atentos para o que o Espírito Santo quer falar para a igreja. Então todos oram uns pelos outros, compartilham versículos que estão queimando no coração, testemunhos, cantos de alegria, músicas de alegria que o Senhor deu, ou de adoração, enfim, tudo é válido desde que edifique, desde que coopere para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Então não é só uma pessoa, não é só o pastor que pega o microfone na mão e comanda tudo, de forma nenhuma. A igreja do Senhor não é uma empresa, não são palestras motivacionais, não, é onde todos de preferência participam de alguma forma. Então quanto mais participativo for, mais dinâmico forem as reuniões, quanto mais o maior número de pessoas participarem, melhor é para a glória de Deus, porque isso mostra que a igreja está funcionando, que é um corpo onde todos participam, onde todos têm vez e compartilham aquilo que o Senhor tem dito. Efésios capítulo 4, dos versículos 4 ao 6 diz o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então todos nós somos importantes. Você é importante, eu sou importante, nós todos precisamos cooperar. Então pare de jogar toda a carga para cima de alguém, dizendo que o pastor é o chefe e se alguma coisa dá errado é culpa dele, ou se alguma coisa dá certo é culpa dele. É o Senhor quem deve comandar, é o Senhor quem comanda e o Senhor escolhe quem será apóstolo, quem será profeta, mestre, evangelista, pastor, mestre, quem serão os presbíteros, quem serão os diáconos, mas todos devem servir, adorar, compartilhar, participar. Então pare de chegar, sentar numa cadeira confortável, pare com isso de chegar, sentar numa cadeira confortável e ficar esperando que alguém diga palavras bonitas por seus ouvidos. Isso não tem nada a ver com a igreja. O Senhor te chamou para participar, para servir, para trabalhar no reino, para edificar, para cooperar com essa construção. O Senhor quer usar você, o Senhor quer falar com você, você é tão importante quanto qualquer outro irmão e o Senhor nos ama igualmente. Tá? Então pensa nisso, pensa nessas verdades e começa a corrigir na tua vida, no meio dos seus irmãos, começa a espalhar essa verdade para que haja correção em nome de Jesus. Muito obrigado, visite o meu site para conhecer todo o meu trabalho, www.danilohgomes.com, e eu te vejo na próxima.